Se você que está estudando a gente agora quer entender como a IA vem impactando no mundo das vendas, se você quer entender o que eu acredito sobre IA nas vendas, como que vai ter um processo revolucionário com IA, mas possivelmente esse processo vai acabar de maneira rápida, porque o ser humano não gosta de ser enganado. Então fica aí que eu vou contar toda a minha opinião, às vezes até um pouco polêmica. A gente vai ouvir a opinião do Renan, a opinião do Jean, a opinião do Matheus para falar sobre IA no mundo das vendas. Então fica aí que a gente vai falar disso a partir de agora. Tá começando mais um Toca o Sino podcast, podcast que vai democratizar o acesso à inteligência de vendas para empresas e pessoas. Eu sou João Rosa. Eu sou Matheus Marcondes. Eu sou Jean Machado. E eu sou o Renan Goulart. Renan e Jean, muito obrigado por virem aqui, porque hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal. Um assunto que começou lá na empresa de vocês, lá na Outbound Pro, onde a gente foi lá trocar uma ideia, conversar, fazer benchmark. A gente sentou, nós quatro, na mesa e começamos a trocar uma ideia muito da hora sobre vendas, sobre inteligência artificial. Então hoje o tópico vai ser IA mais vendas, as nossas crenças sobre isso. Então, bora lá, galera? Bora falar? Bora. Então, para começar, eu já vou puxar de cara esse assunto, de cara esse tema, que é aonde a gente começou com a nossa conversa. Hoje, a gente fala muito de IA no mundo das vendas e a gente está fazendo muita coisa com IA. Então, dentro do nosso processo do Toca o Sino, a gente já tem diversas partes que a IA que manda, velho. Então, hoje a gente acelerou muito a implementação do nosso método por conta de IA. A gente já consegue gerar muito resultado do nosso cliente rápido por conta de IA. Principalmente na hora de reconhecer o mercado consumidor dele. Conhecer o consumidor, conhecer o cliente do nosso cliente, a gente acelera muito com IA. Mas quando a gente vem para a operação, né, Matheus? A gente já também tem vários pontos, touch points dentro da nossa operação com IA. Então, automação de áudio, automação de mensagem, automação de envio de conteúdo. Tem várias coisinhas que a gente vem fazendo com IA. Mas o tema desse podcast, o ponto que eu queria entrar é a minha crença sobre IA. Hoje, o que a gente consegue entender? Hoje, está saindo na mídia, na internet, muitos vídeos mostrando como que a IA funciona, áudio com IA, até vídeo com IA já está acontecendo, ligação com IA está acontecendo, pré-venda automatizada já está acontecendo em alguns lugares e daqui 6 meses isso aí vai ser exponencialmente elevado a uma potência muito alta que vai acontecer. O que acontece? Hoje, a gente pode falar o que quiser, mas hoje eu sei quando uma IA está falando comigo e quando uma IA não está falando comigo. Eu sei, eu consigo identificar e tá cada vez mais próximo de eu não conseguir identificar, mas porra, eu sei quando a IA, pô, caramba, que foda, tá igual, tá perfeito, mas eu sei que é uma IA. Eu sei por alguns delays em voz, por algumas mensagens padronizadas, por alguns contextos que a IA traz, algumas mensagens muito bem redigidas. Então, tudo isso eu ainda entendo quando é IA. E aqui tá a minha tese. A partir do momento que eu não entender mais quando é IA, quando é humano, o ser humano vai querer conversar com o humano. Esse é o ponto que eu entro. Hoje, como eu sei a diferença, eu falo com a IA falo de boaça, porque eu me encanto com a IA. Eu necessariamente fico, eu não gosto muito de atendimento com chatbot, mas IA é um pouco diferente. Eu me encanto com a IA e vou levando aquilo a diversos pontos importantes. Mas, a partir do momento que a IA ficar tão foda que eu não souber, Matheus, quando é IA e quando é humano, eu acho que vai vir uma mudança no mercado de novo. Que hoje a mudança que a gente está enfrentando é, Renan, eu tô tirando o time presencial, tô tirando o humano e colocando IA. Tirando o humano e colocando IA para otimizar custo, para aumentar a performance, para acelerar processo. Tô fazendo todo esse movimento. Só que vai chegar um momento que, quando o humano ia ficar tão igual, eu não souber diferenciar, eu, no papel de pessoa, não vou ficar confortável se eu não souber quem está me atendendo é um IA, uma inteligência artificial, ou de fato um humano. E quando isso acontece, eu vou preferir ser atendido por humano, porque eu tenho controle, eu vou preferir ter essa consciência. Porque olha só, a IA, ela tá aqui para imitar o humano. E ela vai ficar perfeitamente igual. Quando ela ficar perfeitamente igual, eu não vou querer ser atendido pela IA, porque eu não vou saber se é IA ou não é. E aí é onde eu acho que vai vir um movimento que é,
as empresas que tiverem time comercial com humanos vão ser mais valorizadas. E até trago aquele exemplo, né? Hoje a gente vai no mercado, a gente vê lá o ovo, que tem lá ovos produzidos por galinhas felizes. E eu acho que as empresas elas vão anunciar que, meu, ó, aqui você vai ser atendido por humanos felizes. Por humanos, de fato, vai ser um Sim. diferencial você ter um humano na operação. E eu não falo isso daqui há muito tempo. Eu acho que essa revolução de IA, nos próximos 12 meses, a gente vai ter todo mundo vendendo com IA. Vai ser muito rápido, muito rápido. Vai ter, tipo, todo mundo, mas vai ter uma boa parte vendendo com IA. E aí vai rodar 3, 4, 5 meses isso. As pessoas vão ficar incomodadas. E quando as pessoas ficarem incomodadas, pum, vai voltar. Meu, agora eu preciso ter um humano. Agora eu preciso ter um humano lá vendendo. Então vai voltar um movimento muito forte, meu. Preciso ter humanos e comprovar que são humanos vendendo. E não é holograma, não é alguém me enganando, não é alguém se passando por alguém para vender. Porque no fim do dia, a minha percepção é, cara, a IA é muito legal. Mas a partir do momento que tu sabe que é IA, tu não quer. Eu não quero ser diploma. Eu quero conversar com alguém de carne e osso, não com uma inteligência. Porque essa inteligência, ela não é uma pessoa. Basicamente, eu tô sendo enganado, porque ela tá sendo. Basicamente, eu tô sendo enganado porque ela tá se apropriando de algo para parecer que é algo diferente do que ela é. Ela não se. Oi, eu sou uma inteligência artificial. Não, oi, eu sou humano. Ela se passa por um humano porque o humano compra de humano. Você vai precisar sempre de uma pessoa, eu acho que. Eu vou dar um exemplo. Vamos citar antes da Revolução Industrial lá, da gente ter o carro, né? As pessoas elas eram acostumadas a usar cavalos, carroças. Depois, teve também a parte da era do ferro e da eletricidade, onde veio as locomotivas. Antes disso, as pessoas não tinham o hábito de percorrer grandes distâncias num espaço mais curto. E quando teve essa ascensão, essa revolução tecnológica, muita gente estava assustada. Putz, eu vou perder meu emprego. Eu não vou conseguir. E basicamente, o que aconteceu? As pessoas precisaram subir um degrau. Se antes eu precisava executar isso desse jeito, agora eu preciso aprender a dominar a máquina para daí sim eu conseguir ter espaço dentro desse mercado. Eu vejo muita gente com medo de que uma IA, por exemplo, substitua o trabalho do fulano de ponta a ponta. Ainda assim, nós somos pessoas e pessoas gostamos de comprar. Nós gostamos de comprar de pessoas, de ter um relacionamento. Então, eu acho que o ser humano ele vai ser necessário nesse processo de vendas. O que eu preciso entender é qual a proposta. Se hoje eu fosse ter uma proposta de, cara, preciso cortar custo da minha operação, vou colocar uma inteligência artificial para fazer tudo de ponta a ponta. Cara, posso ter até um resultado. Porque eu posso trabalhar mais leads, mas ele não vai ser consistente a ponto de eu ficar tranquilo. Ter exatamente esse problema. Agora, se você tiver um time que já foi treinado a usar uma inteligência artificial para produzir 10 vezes mais do que produziria apenas com o trabalho manual, eu acho que você vai conseguir ter uma performance boa. Dentro da jornada de contato com o teu cliente, né, quando você vai vender, putz, tem o pré-vendedor, eu vejo em treinamento, a gente tem uma aceleradora, então eu converso, eu faço roleplay, eu vejo que na prática muita gente dá um Ctrl+C e dá um Ctrl+V no WhatsApp para fazer um follow-up. Isso eu posso assegurar. Se você faz isso, você corre risco. Porque uma inteligência artificial, ela processa dados armazenados, ela lê esses dados, ela pode entrar em link, ela pode entrar no perfil do teu cliente, ele pode literalmente ver qual o time que você torce e quando for fazer um follow-up, usar esse comparativo, essa relação para ganhar você. Tá, Renan, mas só que isso aí ela pode fazer isso e hoje é muito surpreendente. Mas a partir do momento que todo mundo fizer isso, que a IA for tão predominante, todo mundo fizer isso, eu vou ficar com medo. Ou eu posso pensar, caramba, será que é IA? Será que não é? Porque hoje, quando se faz isso, eu consigo identificar que é IA. Muitas vezes. Mas quando eu não conseguir mais identificar com IA, a minha tendência é, se eu não sei o que que é, eu prefiro ir atrás quando eu prefiro adquirir algo, ou conversar com algo que eu sei exatamente o que Você é. pode colocar a IA para fazer algumas etapas do processo que um humano geralmente não daria atenção suficiente. Hoje, não, mas E beleza. mesmo assim, vou dar um exemplo. Vamos pegar um processo outbound. Eu vou abrir 20 leads por dia. No primeiro dia eu vou ter 20, no segundo dia eu vou ter 40, no quinto dia eu vou ter 100. Na segunda-feira eu ainda vou começar a ter o ciclo de 100 leads. Dentro do meu fluxo de cadência, eu preciso mandar mensagem, mandar e-mail, ligar para o meu cliente. Meu principal canal de conversão é a ligação. Então eu preciso me concentrar e concentrar os meus esforços em ligação, para conectar com voz. O que eu faço? Eu coloco uma inteligência artificial para fazer os touch points iniciais.
a proposta de valor inicial, eu já entendi o padrão, li os dados, vi que aquele modelo de abordagem inicial funciona. Quando o cliente me responde, eu faço um transbordo e jogo ele para uma pessoa para mandar um áudio de verdade e criar conexão. Quando eu vou mandar esse lead para o meu pré-vendedor, por exemplo, eu vou ter um briefing que o meu pré-vendedor demoraria às vezes 10 minutos, 15 minutos para conseguir ler aquele dado e falar, putz, o cara tem uma empresa que atende esse mercado e a principal dor que esse cara provavelmente tem é essa. Então eu consigo ter mais informações. Mas aí tu tá falando de um processo híbrido ainda. O que a gente tá Isso, caminhando é isso. para o processo não ser mais híbrido. Hoje, Não acredito nesse modelo, cara. mas é uma das... Então, É uma proposta que a galera vem tocando nesse assunto. mas é o que eu e o Jean estava falando lá na conversa. Cara, não existe não acreditar. Já tá acontecendo. Se tu vê as tecnologias saindo, se tu vê a perfeição que tá ficando as conversas e a própria inteligência da IA. E, cara, de novo, tudo que a gente olha hoje, a gente tem que ter clareza de uma coisa muito importante. IA é exponencial. Há um ano atrás não imaginava isso daqui. Daqui um ano pra frente, a gente, meros mortais, que não estamos por dentro do maior nível de tecnologia que existe, a gente não sabe aonde ela pode chegar. Na minha cabeça, óbvio, né, conhecendo o que a gente conhece, já tendo acesso a algumas pequenas coisas, se desenha muito forte para daqui um ano, 6 meses, eu acho, uma IA conseguir pegar o telefone e fazer o papel 100% do pré-vendedor ligando e falando e trocando ideia com o cara. De uma maneira que não pareça mais ser humano. E é aqui que entra a minha tese. Quando chegar o momento que não parecer ser mais humano, vai dar ruim. Ou melhor, as pessoas vão preferir os humanos. Então, vamos lá. Complementar. Na verdade, tudo isso que o Renan trouxe até aqui é toda a parte que depois eu até quero entrar nesse assunto, que é do SDR humano talvez morrer, e por um tempo isso pode ser que aconteça. Mas, falando da parte que você quer trazer aqui, que é da pessoa do outro lado da linha mesmo, o cara que tá recebendo aquela ligação e perceber que é uma IA, né? Então, cara, depende do que tipo de produto que você tá vendendo, eu imagino. Por exemplo, existem coisas que a gente não precisa comprar por emoção, que são mais racionais. Eu preciso fazer uma compra de mercado, eu preciso trocar o óleo do carro, fazer revisão, enfim, várias coisas que são racionais. Eu posso, talvez, querer interagir com uma IA justamente para me tirar de toda a burocracia de quanto vai custar e o meu modelo de carro. Eu tô sentindo que eu tô sendo enganado. Exato, eu quero resolver a minha parada. Informação, ele não vai lhe dar um talvez ele não seja objetivo como eu gostaria, e a IA talvez nesse momento vai conseguir entender uma linha que ela vai seguir que vai funcionar mas, pro então João. Talvez a gente possa olhar para produtos e serviços. Não, para venda consultiva. Isso. Né? Porque para copo, para coisas simples, orçamento, aí acho resolve. que aí vai resolver uma boa parte de dor do mercado. Mas se você precisa de um produto que realmente é mais específico, você precisa de uma venda consultiva, um ticket mais alto, que é uma compra de emoção, cara, vai ser humano, não vai ter como. Principalmente em site sales, né? E aí, exato. Exatamente. Porque é o espaço que o comercial tem hoje dentro de uma estrutura simples de venda. Porque se eu quero comprar... Lembra que a gente estava comentando sobre quando a gente está vendendo um livro, a gente está competindo com coisas que não geram tanto valor, a gente compete com outras coisas, como comprar uma calça. Sorvete. Exatamente. Aí não entra comercial. Mas talvez em lugares onde o comercial atue como vendas consultivas, ou enfim, uma estrutura de inside sales complexa e completa, aí sim a IA pode entrar e pode sim ser ou híbrido. Muito. Não compreendo. Não compreendeu, já não. Mas aí sim pode ser uma coisa híbrida, porque pode ser que tenha um apoio de uma IA ou um processo completo, né? Mas eu acho que um processo completo ele vai entrar, por exemplo, vou dar um exemplo. Telemarketing, quem gosta de receber uma ligação de telemarketing? Ninguém gosta. Se a IA conseguir trazer uma abordagem simplificada, que consiga trazer objetividade de um jeito que funciona, ela lê os dados, ela viu qual é o tipo de ligação que funciona, vou criar uma personalidade em cima disso. Eu acho que para serviços de baixo valor agregado, certo que sim. Mas você já tentou escrever uma música com uma IA? Já tem. Tá, mas você tava guiando o processo, tocando ali, tá ficando cada vez melhor. Mas, cara, se você for pegar a raiz da letra e comparar com uma canção criada por uma pessoa, ainda assim é uma máquina que não vai ter essa criatividade, essa sacada humana. Então esse molho, esse tempero, eu acho que dificilmente a IA pode até ser treinada para isso, mas dificilmente ela vai conseguir competir com um cara que tem técnica, que tem sorriso na voz, então, que tem brilho no olho. Cara? Ela não vai tomar uma cerveja com o teu cliente, ela não vai claro lembrar do aniversário da conversa que você teve. Não, então, tipo, ela pode lembrar. Ela pode, isso, mas sim. como conectar, conectar, tomar cerveja por exemplo, não, coisas de humano ela não vai fazer. Vivências que você, João, teve, que
conectam de maneira genuína com o teu cliente, principalmente nas vendas complexas, que acho que a gente está mirando em vendas complexas. Mas né? vamos trazer para o nosso cenário, né? Com que você trabalha, com o que eu trabalho. Vender para o nosso cliente, fazer venda de mentoria, consultoria, vender software. Que é venda por telefone, mano, site sales, que eu não vou tomar cerveja com o meu cliente. Só se for pro evento eu vou tomar cerveja Você com vai fazer ele. uma call, por exemplo. Então, pô, mas eu acho que a IA vai conseguir fazer a call, é isso que a gente tá falando. Acho que vai chegar num ponto tão forte e tão bizarro da IA que ela vai conseguir fazer a call parecendo que é... Não é que parecendo. Sendo um humano. Que eu não vou saber diferenciar a call de um humano a call de uma Sim, IA. mas já tem isso hoje em dia, que você cria lá o contexto, ela vai lá, ela cria um avatar aleatório, uma pessoa que não existe, e você, por exemplo, eu tava vendo esses dias, tem uma escola de inglês que faz isso agora. Eles inventam um avatar que vai ser o professor que vai conversar contigo na aula, pra te ensinar inglês. Não é uma pessoa de verdade, mas parece, porque eles criam um avatar sinistro. Nada impede que daqui a pouco eles criem isso, como era uma conversa normal, eu não sei como que era a conversa, e com certeza vai melhorar logo logo. Mas nada impede que os times comerciais também tenham uma inteligência artificial como essa pra fazer uma call de vendas daqui a pouco, sabe? Porque tá aí, já tá a estrutura aí. Não sei se é a melhor do mundo, mas com certeza vai evoluir, logo logo pode ser um tipo de teste que eles vão querer acoplar, sabe? Tá, João, trazendo esse ponto que o Matheus falou, se for, por exemplo, por um serviço que você vai adquirir, como um curso de inglês, você sabe que é uma IA do outro lado, mas ela é tão boa, tão perfeita, que para você, talvez como cliente, faça mais sentido pagar um pouco mais barato por aquele produto, ter uma entrega tão boa, já que você não vai Mas ter é o produto, não a venda. Exato, exato. Aí é do produto. Eu tô perguntando do seu sentimento como cliente de ter um produto feito por IA. Aí tá aí tranquilo. Você não tá sendo enganado, você não Perfeito. tá... você sabe o que você tá comprando. Quando vir um vendedor com IA, a não ser que a sua comunicação como empresa vai ser, ó, as minhas IAs vão te vender. Pronto. Cara, eu acho que vai ser muito, assim, é tudo achismo, né? E pode ser que essa conversa envelheça mal, né? Porque daqui Mas um a gente ano... tá falando, exatamente, esse é o ponto que você trouxe lá no início, né? Tudo sobre achismo nosso aqui. Exatamente. É quase um episódio do Maurício Meirelles, achismos, né? Eu acho, né, que sem basear em nada, ou baseado em um pouco de conhecimento que a gente tem, eu acho que o serviço de IA, cara, ele vai ser vendido, meu, beleza, porque a gente compra IA para várias coisas. A gente compra IA para fazer automação, a gente compra já um serviço de IA. Do mesmo jeito que o serviço de inglês, a gente está comprando o serviço de IA. Então, antes, quem fazia as minhas, sei lá, Anotações de reunião. as minhas anotações de reunião, eu podia contratar uma secretária para ficar de ata. Hoje Não não, eu precisa contrato uma mais. IA, entendeu? Se é um copywriter, você produz 10 vezes mais. Exatamente. Se é um videomaker hoje em dia, o que eu tenho enxergado muito? O pessoal dá um Ctrl+C, Ctrl+V e tchau. Entendeu? Então a IA já está ajudando a construir essa criatividade que o cara não teria normalmente se ele não fizesse. Só que eu acho que tudo vai do uso. A gente teve outros exemplos de grandes revoluções que mudaram o mercado e que fizeram muita gente pensar que ia perder esse emprego. Cara, as Perderam. pessoas... A tarefa do cara até pode ter perdido, Quem mas fazia assim... o Ctrl+C e Ctrl+V na época perdeu o emprego. Perdeu. Então, vai pegar quando entrou Henry Ford, montou o carro, putz, e agora? Nós vendemos cavalo, fudeu. A gente precisa aprender agora como que isso vai fazer o meu negócio agora. Eu vou dar um passo à frente e vou parar de vender cavalo para vender carro. E nesse meio tempo, as pessoas, eu acho assim, cara, quando eu vejo o próprio LinkedIn, teve uma época que você ia lá, surgiu uma ferramenta que é uma extensão do LinkedIn, prospecto automático, muita gente chegava e levantava a mão e falava assim, ó, ou agora estou prospectando 2 milhões de empresas aqui ao mesmo tempo e estou vendendo sem fazer força. Essa proposta vendeu muito e muita gente entrou nela. E hoje em dia você recebe uma mensagem no LinkedIn, você já nem para responder, porque você já imagina Sim. que o cara é um bot. Com a IA... Social selling é a mesma coisa agora. Todo mundo tá fazendo social selling e, cara, tem gente que não aguenta mais receber mensagem de... Por quê? Porque é o seguinte, cara, você tem uma empresa, você tem um cliente que se atende, você olha para esse cliente, isso as maiores empresas do mundo fizeram essa mesma metodologia. Se eu tenho uma base de clientes, deixa eu olhar aqui. Quem é o meu perfil de cliente ideal certinho? Vamos fugir da cartilha que o marketing traz agora. Vamos pensar na raiz, de onde é que surgiu esse termo? Empresas de software, lá no Vale do Silício. Assim que saiu o chip, o Intel 4004, os caras começaram a vender software. Veio a AWS. E os caras pararam, vamos olhar para nossa base aqui. Quem é que a gente atende? Vamos pegar esse cara e vamos elencar aqui. Vamos entender o que esse cara tirou de valor de verdade na nossa solução. Primeiro, quem é o meu perfil? Para quem que a gente desenvolve valor? Olhei para esse cara, o que a gente desenvolve de valor? E se cria a empresa, todo o pilar dessa DNA de empresa
em cima disso. Então, aquela cultura do customer centric, de tu ter toda a construção em torno do que o cliente tem, e aí eu vou no mercado, construo, me posiciono, e aí eu ganho espaço no mercado com o meu branding, encaixa no encaixe do teu produto, da solução com o mercado. Cara, eu vou. E muitas empresas deram um Ctrl+C do modelo, por exemplo, de vendas. E quando você fala de modelo de vendas ou go-to-market, que a gente chama que é a estratégia de ida ao mercado, eu dou um Ctrl+C numa estratégia que funcionou lá num outro mercado, numa empresa específica, aí o cara vai lá, e hoje na era das mentorias, o cara vai lá e vende essa mentoria, industrializa. Industrializa. Pum, populariza para todo mundo o mesmo processo de vendas. Essa criatividade, essa inteligência, essa propriedade intelectual que veio de uma pessoa, eu vou colar lá em vários, ignorando muitas vezes a minha base e o que eu entrego de valor. Então a proposta de valor, essa proposta, eu acho que dificilmente você vai conseguir transferir automático assim para substituir. Então vai ter muita gente usando, vai ter gente tendo resultado, e não é só vender, a gente sabe, né? Pô, depois que você passa do estágio de só vender para reter o cliente na base, você sabe que se a missão desconectar no período de onboarding do cara, você vai perder, você vai virar um churn. Então, eu acho que pode até ter gente colocando para rodar, mas quem vai dominar o mercado de verdade, João, não vai jogar essa responsabilidade só para IA e tirando as pessoas. Essa empresa em questão, ela vai ter 2 pré-vendedores, por exemplo, top, 2, como eu chamo, Kelly, se você que tá vendo esse podcast, 20 clones da Kelly, prospectando com a força de 20 Kellys, um pedaço do processo, e a Kelly vai estar por trás pegando quem tem fit, e olhando para contas estratégicas. Então, se tu jogar nos jogadores medianos, eu não tenho recurso, vou jogar uma IA, vai pulverizar, industrializar a prospecção. A gente sabe que é uma parada que você precisa se reinventar. Você liga para um cara de São Paulo, você liga para um cara de Porto Alegre, a mesma abordagem, o mesmo quebra-gelo não funciona. Você pega um cara de Belo Horizonte. Cara, o mineiro, eu amo todos os mineiros. O cara pergunta, você é filho de quem? Nesse cenário, uma IA não vai conseguir performar tão bem quanto o fulano que foi treinado e aprendeu a usar IA, não só para dar um Ctrl+C no que a IA fala e mandar numa automação, mas como professor. A velocidade que se Mas eu acho aprende. que a partir do momento que a IA tá andando do lado desse cara que aprendeu a usar ela para potencializar, ela vai aprender a fazer o que esse cara faz, velho. Então, aí eu acho que cabe aqui eu trazer uma tese que a gente estava conversando ainda esses dias. Hoje a gente vive aí o 4.0 das vendas. E aí eu imagino algo como o 4.5, que seria, não chega a ser o 5.0, que é quando a IA tá bombando. Mas enfim, eu imagino que o time comercial ali, a estrutura do time comercial, ela vai mudar um pouquinho, sim. E tipo, por exemplo, para projetos outbound. Você tem hoje que pegar um humano que vai fazer ligações frias, vai tentar, você até pode usar algum software ali que vai, uma discadora, que vai te entregar o lead ali mais rápido. Mas de toda forma você vai ter um esforço muito grande para fazer um primeiro contato e nem sempre aquele primeiro contato vai ser bem recebido pelo cara. Às vezes ele só vai dar um não e você tem que ir pro próximo. Daí tudo bem. Sim. Como que eu posso usar a IA para misturar nessa parada do 4.5? Fazer os primeiros contatos. Então, para uma lista muito fria. E aí, nesse primeiro contato, na minha visão, não levar como algo de venda nesse primeiro ponto. Educar o cliente, mostrar que existe alguma solução no mercado, que atende o que ele faz, mostrar cases nesse sentido. E aí, tu ter ali Hoje a gente faz isso através de um CRM que você coloca lá as cadências e ele vai alimentando o seu lead nos follow-ups, né? E aí, se quiser alimentar com outbound, você pode colocar ali informações que você quer que ele mande, conteúdos que você quer que ele mande de tempo em tempo. Acredito que a IA ela vai dispensar o uso do CRM em algum momento para esse sentido, então dela saber qual que é o conteúdo que eu tenho que mandar, para quem que eu tenho que mandar, dependendo da região, o que faz sentido eu mandar para aquele cliente, algum case que eu tenho dentro da empresa que faz sentido para ele, enfim. E aí fazer esse cara levantar a mão em algum momento e dizer, quero, né, ter interesse, como é que funciona isso, me conta mais sobre, e aí nesse momento ser levado para um humano atender. Aí já mais qualificado, já com uma temperatura mais alta, que é, na verdade, o que se faz no inbound, ideal, né? Eu acho que esse cenário é o cenário para daqui 3, 4 meses. 5, que seja. Então, mas deixa eu só fechar mais uma coisa aqui, uma parada que surgiu, que é de perder emprego, porque nesse sentido, se a gente for pensar, eu posso ter 5 Kellys, né? E aí eu tenho um time que hoje teria 20, 30 ali SDRs trocados por talvez 1 ou 2 agentes de SDRs, então um cara que é muito bom como SDR,
e ele fazer esse primeiro contato depois que o cara levantou a mão. Mas então tu tá dizendo que outras 18 posições serão perdidas? Não, cara, a gente tá dizendo que o cara que copia e cola vai ter que se reinventar, o cara vai ter que estudar, o cara vai ter que se qualificar, ser um dos melhores SDRs, entender sobre pessoas, sobre algoritmo, e aí sim ele ser um agente de SDR, As por exemplo. posições realmente podem acabar, mas vão abrir outras posições. A gente tem Perfeito. duas maneiras de olhar para esse cenário, né? O cenário negativo, onde, vai destruir tudo, vai acabar, e o cenário positivo, onde eu vou olhar e enxergar, vão criar-se outros empregos. Mas qual que é a parte mais preocupante? Quando a gente saiu do cavalo pro carro preto, lá, Ford, a velocidade era totalmente diferente, cara. Tem um fator aqui chamado exponencial, que é a velocidade que a internet das coisas trouxe, que a inteligência artificial traz, e ela é totalmente diferente de todas as revoluções que a gente já viu na vida. Então, por isso que a geração que estava ali, saiu do não uso o celular para começar a usar o celular, não uso a internet para começar a usar a internet, teve uma curva, um tempo Maior, né? diferente Com do que certeza. hoje. E hoje o exponencial ele ferra com tudo, mano. Hoje, mano, é muito louco. Nossa, não mano. sei se ferra. Não, calma. No sentido, a gente no se sentido- acostumar a uma realidade, essa realidade mudar bruscamente. Eu tô falando da perca de empregos, né? Hoje o Sim. exponencial ele ferra com isso, porque antigamente ele era linear, então Com certeza. eu conseguia, pessoas iam perdendo emprego, mas algumas O pessoas processo era mais lento, as né? pessoas conseguiam se adaptar. Hoje, mano, olha só, se a gente ficar, eu e você, ficarmos 6 meses, só 6 meses, fazendo a mesma coisa, sem estudar, mano, a gente não consegue era. mais vender. O mercado já mudou Mano, e todo, olha o né? quanto que a gente já estudou. Por isso que eu falo que o exponencial ferra, porque assim, tem muita gente que fica 6, 12, 1 ano, 2 anos sem estudar. E aí isso vai A ser galera vem dessa cultura de executivo executa, e não e não aprende. pensa. É que Aham. é muito ambiente, cara. Esses dias eu ouvi uma parada que eu nunca tinha parado pra pensar. Eu vi um vídeo, eu não sei se alguém comentou comigo, que o fator do clima influencia na performance do povo e a cultura que se constrói a partir desse Aham. ponto. Vivemos num país de zona tropical e esse calor muda muito, até geneticamente, o desenvolvimento do nosso povo. Uhum. Se tu pegar regiões onde a galera, putz, tá nevando 2/3 do ano, cara, eu preciso me tocar aqui e eu tenho que produzir e muda-se. Hoje em dia a gente tem aqui a liberdade, o conforto de poder sair, tomar uma cerveja, Na tá praia. cheio de gente na rua. Então, isso também tá no meio do jogo, eu acredito, João. Não, com certeza. Porque influencia bastante nessa galera que vai mudando de posição conforme. Eu tô executando no estudo. A galera tem esse hábito de executar só, né? Só um outro ponto aqui, né? Olhando de novo para o lado positivo e o lado negativo, né? A gente sempre visa cortar as 18 posições que você trouxe de exemplo, né, Jean? Mas beleza, aí a minha mentalidade talvez tenha que ser a seguinte, beleza, eu vou cortar as 18 posições de pré-vendedores, e por que que eu não posso transformar essas 18 posições em 18 vendedores? Perfeito. Porque assim, eu sempre vou pensar que o cara só vai diminuir custo, mas às vezes aí é a narrativa que a gente tem que construir. Às vezes a gente pode, em vez de assim, cara, eu vendendo a minha, e você vai diminuir o seu custo e vai aumentar seu lucro. Eu posso falar assim, cara, você vai aumentar as suas vendas significativamente, transformando os seus pré-vendedores em vendedores e gerando demanda infinita para esses caras não parar de vender. Então você vai exponencializar o seu faturamento também. Então eu tenho essa outra linha de narrativa que talvez o nosso papel como educadores, como gente que produz conteúdo e às vezes é ninguém como nós somos, mas com um pouquinho de conhecimento, não trazer o terror, mas sim incentivar as Claro. pessoas, vamos botar mais vendedor. Então o pré-vendedor pode acabar sim, porque é a função operacional, mas a função que exige uma capacidade cognitiva maior, que exige São perfis, né? Que vai precisar de fato daquele quebra-gelo. é que vai precisar Vai de um ter que ter a negócio pessoa que ali a pra IA conectar ainda no olho. não tem. A gente tem do comportamento do nosso cérebro, Que é alguns a vieses. criatividade. Alguns vieses que quando você vai analisar a jornada de compra e o comprador mesmo, ele vai passar por essa jornada, tem alguns vieses que a gente acaba ignorando hoje por não ter 100% de conhecimento. Eu tô lendo um livro muito bom da Dona Weber, que é Um Board Orquestrado. E dentro desse livro ela aborda esses vieses, cara. E um principal viés que a gente leva para nossa vida inteira é aquele viés da confirmação
informação da primeira impressão. Então você entra numa sala, dependendo de como a pessoa te enxergou, ela vai ter uma impressão tua. Depois de ter formado essa impressão, ela vai confirmar no cérebro dela tudo que você fizer para reforçar essa impressão. E o que você fizer para confrontar isso, muitas vezes vai passar desapercebido. Então, aqueles 90 segundos de início de reunião, onde você cria aquela impressão, se a IA não conseguir entender isso e não conseguir criar isso, cara, nunca vai substituir na call. Você pode ter agentes, mas para produtos que custam muito pouco, que não faria sentido ter um Renan, um João, um Jean, um Matheus. E eu acho que tirar o trabalho do pré-vendedor 100%, isso não vai acontecer. Eu posso afirmar mas 100% com uma segurança assim, ó. Nada é 100%, né, Renan? Claro, cara, porque assim, vai rolar o quê? O que eu enxergo? Uma seleção natural. Uma seleção natural porque Mas aí, tem muita se gente. tem seleção natural, eu vou estar tirando Sim, trabalho de mas algumas pessoas. não extinguir, né? Não, mas assim, eu acho que, e não é só eu acho, olhando os caras que estão mais à frente que a gente nesse mercado navegando, meu, eles já trazem isso como quase certeza, meu. A IA vai conseguir fazer todo o trabalho de prospecção, evolução, desenvolvimento de lead e tudo mais o tempo inteiro. Porque o trabalho de pré-vendas ele não exige um certo ponto de criatividade, de pensamento lógico rápido. Não pensamento lógico porque a IA tem pensamento lógico, né? Mas a criatividade rápida que um trabalho de vendas precisa. Porque a IA ela pode trabalhar tudo que é mapeado, basicamente, né? E ela pode mapear algumas coisas, mas tem algumas coisas que não são mapeáveis, que surgem e são super excepcionais numa conversa com o cliente. E é aqui que entra um negócio muito foda. Cara, há 5 anos atrás eu escutei um podcast que eu sou apaixonado por tecnologia, sempre gostei muito, né? Então tem um cara chamado Thiago Matos, que ele gravou um podcast com o Lugan, falando sobre tecnologia, falando sobre a Singularity School, que é uma escola lá da NASA, muito massa, e trazendo quais que eram as visões deles, né, sobre o mundo com a evolução da tecnologia. E, cara, tem 2 linhas de pensamento, onde a tecnologia vai acabar com tudo, onde a tecnologia ela é tão potente que ela vai nos trazer muito mais solução e muito mais coisas boas do que ruins. Só que ele traz um ponto que, cara, onde que a inteligência artificial não entra? Na criatividade, porque o Murilo Gun fala muito de criatividade. E, cara, a criatividade hoje ainda é muito coisa do ser humano. Vamos dar um exemplo, né? As gambiarras que o brasileiro faz. Cara, o nível de criatividade do brasileiro, eu não sei se um dia uma inteligência artificial vai conseguir pensar que se ela pegar um espelho e cortar e colocar no lugar do retrovisor, vai funcionar também. Sei lá, alguma gambiarra que vocês consigam imaginar. Ela vai conseguir processar dados, mas ela não vai nunca conseguir pensar como um humano, enquanto a gente não enxergar ela tendo consciência. Aquele filme do Eu, Robô, aquele pesadelo que a gente enxerga, eu acho que pode vir a acontecer. Uma vez que a inteligência artificial está lançada e existem várias gerações, a gente está usando um computador hoje portátil que já coube numa sala onde 32 pessoas precisavam mexer nele. Então a gente vai enxergar uma evolução muito rápida, gritante em cima disso. Porém, cara, vai variar muito, assim, eu acredito, de qual é o tipo de produto ou serviço. Porque senão você extingue o quê? O rapport, cara. E aí no nível de consciência mas daquilo não faz de... rapport, pô. Cara, mas você não... Qual é, que me falou qual que é ela vai no Instagram do cara, vê ela o time, vai vê não sei o conseguir, quê, blá, blá, blá. ela vai conseguir personalizar, cara. Ela vai conseguir personalizar. Ela O rapport personaliza. não é trazer Não pra é só perto. personalizar, é trazer pra perto. Mas, cara, como é que eu vou conseguir, falando lá, vamos dar um exemplo, se eu for falar de medicina, pode ser que talvez eu acredite no que a IA tá me falando com base nos dados, porque às vezes demoraria anos pro médico chegar e fazer isso. O mecânico, muitas vezes, talvez na entrega acabe melhorando muito mais e entendendo mais com soluções. Por exemplo, saiu agora essa notícia que um foguete projetado por uma inteligência artificial funcionou de primeira e que a entrega, ok, essa leitura e tudo mais. Cara, mas muitas vezes para você confiar o investimento da sua vida 100%, assim, na hora de comprar, cara, o viés do comprador. A gente tem uma coisa que chama viés do comprador, remorso do comprador. E o remorso do comprador faz o quê? Putz, eu comprei uma parada e eu tô na dúvida, cara, será que eu fiz um bom investimento? E aí, nesse momento, a empresa precisa ser capaz de trazer esse cara pra perto antes desse cara finalizar essa confirmação na cabeça dele, desse remorso. Ele pode pensar que ele não fez um bom investimento, esse cara vai te churnar logo na frente aí, mas ainda assim eu preciso ter uma pessoa, porque uma pessoa às vezes vai conseguir me dar um empurrãozinho. Existe um perfil de cliente que ele não é aquele cara que fala assim, ó, João, vamos fechar.
Ele é aquele cliente que, cara, você ganhou esse cara e no sentindo no ritmo dele e espelhando esse rapport, dificilmente olhando para uma máquina eu vou conseguir olhar e me comparar e me enxergar numa máquina. Se eu entender que esse cara é uma máquina, não vai conseguir criar essa história real. Você vai extinguir o rapport, um dos principais pilares para uma venda ser fechada. Então, tipo, em alguns momentos a IA vai interagir. Ela não vai substituir. Quem é muito ruim vai ficar sem emprego, sim. Boa. Se o cara não está estudando, se o cara não está olhando, por exemplo, você que está aqui dentro, ouvindo esse podcast, você está pensando fora da caixa, de dar um passo à frente e muito provavelmente se uma crise chegar a acontecer, você vai ser uma das últimas pessoas a ser afetada. Agora aquele cara que está executando mesmo, que está pensando que, putz, 9 horas aqui, eu tenho 8 horas de trabalho, que saco, eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, eu vou fingir que eu estou ligando, eu vou fazer isso, com certeza esse cara vai ter que procurar outro emprego. E se em algum momento você vai pegar lá um posto de gasolina, onde o cara não olha no teu rosto, onde o cara não te dá um bom dia, cara, você vai trocar esse cara por uma IA. Uhum. Vai trocar. Com certeza. A IA e tudo isso que a gente tá falando é um assunto bastante polêmico, né? E a gente percebe aqui uma divergência de opiniões aqui dentro e tudo mais. E isso acontece muito lá fora também, com certeza. E talvez você que tá escutando a gente, você que tá assistindo a gente, também não concorde com tudo que a gente tá falando e tá tudo bem, porque a gente entende isso. E por que a polêmica existe? Porque a gente não sabe exatamente, com precisão total, o que vai acontecer daqui 3, 4, 6, 12 meses. Não sabe o que vai acontecer. E a gente não imaginava, um ano atrás, como o João trouxe, que a gente estaria vivendo esse momento, né? Com essa tecnologia, com essa IA, e que tudo poderia acontecer. A verdade, no final das contas, né? É que a IA ela vai ter pontos positivos e pontos que não vão ser tão positivos para algumas pessoas. Quando eu falo positivos, é porque a gente vai poder, dentro de toda uma vida de um cliente na tua jornada de compra, ele vai poder ter muitos pontos de contato. Isso pode ajudar para ter uma renovação, aí o LTV pode ser maior e tudo mais. Só que como o Renan trouxe, se você ficar para trás, se você não estudar, se você não entender, se você não for atrás de informação, você vai ficar para trás e o mercado vai te engolir. Como aconteceu também em outros momentos, né? A verdade no final das contas é essa. Se você não se preparar, se você não se organizar e estudar sobre isso, não vai ter como. Você vai ficar para trás. É exatamente isso. Parece que fechou o podcast. Você falou uma parada que foi assim, o intervalo de tempo que demora entre uma revolução e outra. Revolução, quando eu falo revolução tecnológica, quando você for. Vamos voltar a rebobinar a fita aqui, lá no teu ensino fundamental e no teu ensino médio. Você estudou uma matéria de história lá, onde o pessoal abordava a revolução industrial. E você estudou com o objetivo de passar numa prova. Não se posicionar no mercado. Porque você olha a história e você fala assim, putz, lá quando Dom Pedro chegou, cara. Eu não estava vivo, eu não podia tomar uma decisão. Talvez algum antepassado meu estava vivo lá e conseguiu tomar uma decisão. Você vai olhar lá, a primeira revolução aconteceu lá na Inglaterra. Lá, o moinho de Arkwright. Então o cara criou uma máquina e conseguiu, de maneira mecanizada, tiar e ajudar a indústria têxtil. Pum, 58 anos depois, o pessoal inventa uma forma de ir de um lado para o outro através de ferrovias, inventam as locomotivas 58 anos depois. 46 anos depois, mudou muita coisa, e aí veio a era do ferro e da eletricidade. Então o pessoal aprendeu a fazer fio, aprendeu a fazer cobre. Teve um cara que foi o cara inventou um método novo de forjar ferro, muito mais barato, muito mais ligeiro. E aí, 33 anos depois, veio a era do petróleo. Lá, o Henry Ford montou aquele carro, o modelo. O Henry Ford não foi tão revolucionário, não foi só revolucionário pelo fato dele ter inventado o modelo de carro que a gente enxerga, mas por construir uma esteira capaz de produzir isso em massa. E isso foi muito importante, até para as startups e para as empresas de software que precisavam entregar velocidade e previsibilidade. Sim, copiaram esse startup modelo. enxuta, E se hoje a é, gente mas- olha para um modelo, até inclusive ver que vocês estão falando sobre marketing, o modelo que o próprio marketing está usando de inside sales, tudo isso veio de lá. Depois, pegar essa mesma estratégia que foi criada com o Henry Ford, botar em vendas isso. Sim. Então, 33 anos depois veio o carro. 67 anos depois veio o microchip Intel 4004. 67. Então, do carro até o chip, teve quase 70 anos. Aí começou a ficar acelerada a coisa. Por quê? Se eu tenho um microchip capaz de processar a informação, fazer cálculo matemático, a gente enxerga uma evolução em sistemas. Desenvolvemos sistemas,
Mudamos o nosso jeito de fechar negócio. 31 anos depois, mais ou menos metade do período que a gente demorou para sair do carro para o chip, a gente entrega o quê? Jeff Bezos entrega a AWS e o modelo de cloud. Vamos lá, falar em português. O modelo de computação em nuvem. Se você precisava antes ter uma sala cheia de clusters, computadores armazenando, processando dados, agora você poder armazenar isso na empresa de outra pessoa e deixar que ele se vire Online, lá né? e globalizar, 31 anos depois, então a gente enxerga cloud computing, computação em nuvem. E aí, 16 anos depois, metade do tempo que a gente teve da computação para o chip, vem a inteligência artificial. Então, qual é o padrão que tem se apresentado aqui? Ficou mais curto o espaço de uma revolução para outra. Então, se metade do tempo, pode ser que em 8 anos a gente veja uma outra revolução tecnológica. E o Eu acho que reflexão. não espera tanto. Cara, tá aí, né? Vocês viram o processador da Microsoft? O Nano... Eu tenho visto uma iniciativa da NVIDIA, Sim. porque eles são feras em processamento de dados, já tem muito isso, e agora os chips estão vindo com IA. Porém, eu acredito que seja, pelo menos o padrão que tem se mostrado é o seguinte, agora é metade, 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 e aí vai indo até ter uma revolução daqui a pouco a cada 2 meses, 3 meses. E eu acho que esse é o ponto que eu quero trazer de reflexão. Se antes você estudou Revolução Industrial, foi lá para passar numa prova, você não aprendeu, e você tinha desculpa de falar que, putz, eu não estava vivo, eu não estava aqui. Os meus antepassados, tem gente que, se você for pegar a indústria, é uma empresa familiar, que talvez às vezes 150 anos atrás, um cara falou, olha só, é uma revolução industrial que está rolando aqui, vou montar um negócio, e até hoje está existindo. E você não participou. Agora você está enxergando a era da inteligência artificial, onde tarefas complexas podem ser automatizadas. E você tem o poder de escolha de fazer alguma coisa, de pegar esse movimento que vai ter e de ir parar para um lado. Você pode ficar de um lado onde você vai olhar e falar, meu Deus, e aí, meu emprego? Fodeu. Ou você pode olhar e falar assim, tá, como é que eu uso o IA? Como é que eu uso a IA agora para aprender mais rápido? Se lá atrás, em 1771, uma pessoa precisava viajar para ir numa biblioteca, que era onde tinha os livros, agora você tem o chat GPT, meu amigo, na sua mão, e se Tem você todos os usar, livros. tem todos os livros. Eu tenho ainda, eu uso o chat GPT para várias coisas, né? Mas o que eu tenho sentido mais impacto é nessa... ele me auxilia no meu aprendizado. Então eu vou lá, tô lendo 3 livros ao mesmo tempo. Eu tenho um chat para cada livro. Eu tô lendo lá, eu sei que se eu perguntasse para ele, ser preguiçoso, né, falar assim, resuma os 3 capítulos. Ele vai resumir, mas de maneira muito rasa, só os principais pontos. E às vezes ele dá uma flutuada e viaja na batata e te entrega um negócio que não tem nada a ver. Sim. Então eu leio o livro, pego o PDF do livro, copio ele, jogo no chat GPT e falo, agora você me vai fazer uma prova para ver se eu entendi esse negócio rapidinho, tete a tete. E eu vou aprendendo numa velocidade, cara, em uma semana eu construí um painel financeiro que, putz, cara, eu enxergo consultorias aí, eu mostro pros caras e os caras falam, putz, mano, a gente não tem isso ainda. Em uma semana, usando inteligência artificial para ler dados. Sim. Não é só para vender, João. É para fazer a gestão do que tá funcionando. Para chegar na cara, às vezes, do cara que não tem essa compreensão, leva muito tempo, fala assim, putz, tá vendo aqui? Esse é o comportamento de compra do teu cliente aqui. Agora pega essa informação e vai lá criar uma sacada genial para você poder chegar no teu cliente. Teoricamente e tecnicamente, o ChatGPT é o melhor profissional em qualquer área possível. Se a gente consegue pegar a teoria e técnica dele e ir para o campo de batalha utilizar a nossa sola de sapato, a gente vai performar muito mais do que qualquer pessoa sem ele. Então, esses são pontos muito massas. E, cara, esse assunto é muito massa, que dá pra gente ficar aqui horas e horas falando, gravar outros podcasts. Inclusive, já fica o convite. Acho que a gente tinha que gravar o próximo podcast só falando do que a gente já utiliza de IA. Massa, Tá? massa. Eu tava pensando aqui, Então, maquinando exatamente nisso, cara. Vamos marcar o próximo pra gente falar Vamos. só o que a gente está utilizando de IA nas nossas operações. Na outbound que você utiliza, inbound que nós utilizamos, para trazer pra galera o nosso campo de batalha, que esse é a proposta do Talks in Podcast. A gente traz pessoas do campo de batalha para trazer conteúdo, para conversar, para debater, como hoje foi talvez o podcast, um dos mais legais que eu gravei, porque a minha ideia de podcast era assim, trazer um assunto e debater, velho. Vamos Loçar debater, ele. traz uma opinião tua, eu trago a minha opinião, tu traz a tua, a gente vai discutindo e, pô, isso é uma conversa de bar, só faltou abrir a cerveja aqui, né? Nossa. Verdade. Mas galera, então se a gente fosse deixar uma sacada, cada um de vocês uma sacada para a galera que tá ouvindo, qual que é a sacada que você deixaria?
Quem que começa? Vai lá, Jean, qual que é a grande sacada que você deixa pra quem tá ouvindo a gente? Bora lá. Eu acredito que a grande sacada que fica é a gente olhar para vários canais de aquisição e mesmo dentro de diversos canais de aquisição, olhar para formas de abordar esse cliente. Eu vejo que a IA, mais do que nunca está aí, ela é uma promessa que já está batendo na porta. O profissional que não se atualizar vai acabar ficando para trás. Então, cara, estudem, consumam conteúdo sobre, apliquem, contem pra gente como é que foi aí nos comentários, o que vocês estão utilizando de IA hoje aí nas operações de vocês. E é isso, gente. Bom. Matheus? Cara, eu acho que é encontrar a oportunidade nessa diversidade. A gente falou muito sobre os profissionais que têm medo de perder o emprego, e com certeza tem muita gente que passa por isso, muito porque não sabe nem o início do que a IA pode ajudar. Então, cara, em vez de você pensar no quanto isso pode te dar de prejuízo, pensa nas oportunidades, pensa no que isso pode te elevar como um profissional, sendo um copywriter, sendo um vendedor, sendo um gestor de tráfego. Então, pensa e procura maneiras que isso vai facilitar o teu trabalho. Com certeza, a IA, ela vai mais te ajudar do que te atrapalhar. Boa. Renan? Eu vou dar duas sacadas, pode ser? Louco. Assim, ó, generoso. A primeira sacada é você começar a usar. Coloca uma meta. Se você não Ótimo. usou ainda, se você não foi lá e não mexeu no ChatGPT, meu conselho é: invista seu tempo em aprender a usar, testar. Cara, é muito simples. Eu achava que era super complexo lá em 2023. Eu pensava quando o cara falou pra mim, olha aqui, tô usando. Eu falei, pô, vou tentar também. Foi tão fácil. Dá um Google aí, coloca ChatGPT. Mano, meu tio, 70 anos. Ele tava com câncer, eu levei ele pra fazer cirurgia agora pra retirar o câncer e tudo mais. A gente foi conversando aqui a Joinville. Ele utiliza todas as IAs. Ele sempre trabalhou com tecnologia e tudo mais, mas ele trabalhou em agência de publicidade, mas, cara, ele utiliza IA o tempo inteiro pra tudo. Se ele tem 70 anos, consegue utilizar IA, qualquer pessoa vai conseguir A pessoa utilizar. consegue. Sem dúvida. Não, mas assim, ele usa todas as IAs. E o jeito Todas. que ele pergunta é muito peculiar. Sim. E ela vai entender. Ela vai entender. Então, esse palpite vamos lá, sacada. Vai lá no Google, aprende, começa a usar. Coloca uma meta, começa a usar. Paga R$ 100, R$ 120 e usa o pago. Não recebo nada, cara. Mas assim, o chat gratuito, ele vai falhar. Ele vai falhar e às vezes você vai acreditar que ele tá certo, porque você não tem conhecimento. Vai no pago certinho, você vai ter. Vai se surpreender com o que ele pode ajudar. Desde a tua nutrição, então você vai lá e coloca a tua dieta, fala quantos ovos você está comendo, e aí ele vai te dizer quantas calorias e quantos carboidratos, como organizar a tua vida financeira, como ir para a parte jurídica, como ser o professor que você precisa, na linguagem que você precisa. Então essa é a primeira sacada. Comece a usar, não só o ChatGPT, tem muita coisa, cara, que a gente vai falar no próximo podcast. Então, se você não se inscreveu ainda no Toxino, vai lá, essa é uma oportunidade. E a segunda sacada é, comece a observar outros players do mercado que estão falando, estão usando. Não caia no conto de, olha, trabalhe, ganhe dinheiro sem trabalhar. Não caia nesse conto. A pior proposta de valor vai ser essa. Não existe resultado sem esforço. E você só vai conseguir ter esse resultado se esforçando muito. Mas começa a olhar conteúdo. Segue a Behind Growth, segue o Outbound Pro, segue o Toxino Podcast, que eu tenho certeza que se você criar um ambiente onde você consegue aprender e se cercar de pessoas que estão indo na direção do que vai dominar o mercado, e faça a validação, não cai no conto da proposta fácil. Você só vai conseguir vender mais se você estudar vendas, se você ligar mais, se você ir lá e se conectar com mais pessoas. Assim você vai vender mais. Agora, largar na mão, confia em mim, vai por mim. Essa é a segunda sacada. Cara, e a sacada que eu deixo e é uma coisa que eu acredito muito, muito mesmo, é que a IA ela vem muito mais para somar, contribuir do que para tirar. Eu sempre vou ter a visão positiva das coisas. Então, no mundo onde a gente morre de medo, não a gente, né, mas as pessoas que são um pouco menos instruídas morrem de medo de perder as suas coisas por conta da IA, eu vejo uma possibilidade muito maior. Para cada emprego que ela vai tirar, ela vai criar 50, 60, 70, sei lá, 20, 30, 50, 70 profissões novas com diversificações para fornecer outros empregos. E aí tem um ponto, né? Só que a IA, ela vem para tirar emprego de quem não se capacita. E, infelizmente, a nossa população, ela vai ter uma boa parte que não se capacita, então ela vai aumentar o nível de desemprego consequentemente. Mas, qual que é o nosso papel aqui? É democratizar o acesso à inteligência de vendas para empresas e pessoas. As pessoas que estão buscando conhecimento entendem que conhecimento não é mais um diferencial, é uma necessidade.
estudar, se desenvolver e sair do ambiente comum de aprendizado não é mais um extra, e sim essencial para sobreviver no mercado de trabalho ou na vida, elas vão entender que inteligência artificial ela vem para potencializar, ela vem para somar e aumentar as suas oportunidades. Então, utilizar ela como seu amigo todo santo dia vai te gerar muito mais resultado. E se você está no mundo onde você está estudando, se desenvolvendo, na sua bolha, você está buscando conhecimento, com certeza você não vai ser afetado, você vai ser potencializado. Essa é a minha sacada. Caras, queria agradecer demais a participação de vocês. E aqui no Toca o Sino, sempre quem vem, toca o sino pra gente encerrar o Bom, podcast. bora lá. Você já tocou uma vez, eu acho que É isso verdade, é hoje, verdade. vou ter a honra. É que assim, ó, eu ia tocar o sino por 2 motivos, mas o Jean toca pra gente. Ai, Porque ele. Não, foi mal, foi mal. É porque a gente fechou Ansioso. o dia hoje, assim, com muito contrato, cara. Então, Que da hora. hoje é o tocar o sino de verdade, assim, pra comemorar. vai tocar aquele lá, ó. Aí, ó. Fechou. Bora. Galera, queria dizer que foi um prazer inenarrável estar com vocês. Levanta e toca aquele, e ele toca esse aqui pra nós. Vamos pra cima, então. Obrigado, Round pro. Matheus. Obrigado aí pela Obrigado. recepção. Pô, Bora pra- é isso aí. Toca o sino.